Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do livro de Hebreus, um trecho do capítulo 12. Vamos estudar a terceira divisão do capítulo 12 desse importantíssimo livro. Nós vamos estudar Hebreus 12, 14 a 17. E nesse texto vamos perceber que o autor nos conduz a refletir sobre a importância da santificação no desenvolvimento da nossa vida cristã. Hebreus 12, 14 a 17 tem como título, então, a importância da santificação. Se você quiser e puder, anote aí. O título para Hebreus 12, 14 a 17 é a importância da santificação. Uma pergunta que devemos fazer e responder ao introduzir esse tema tão importante é a seguinte: o que é santificação? Afinal, esse tema que é tão importante para todos os cristãos que verdadeiramente amam a Deus e querem prosseguir na sua corrida cristã sem retroceder, sem voltar para aquilo que ficou no passado, essa pergunta para esse tipo de cristãos é super importante e nós precisamos defini-la, precisamos conceituar o que é santificação. Veja bem, fala-se tanto da santificação, de sermos santos, fala-se tanto de que devemos evidenciar santidade, mas, afinal de contas, como é que nós podemos definir? Santificação, querido amigo, se você puder anotar aí, é o trabalho que Deus tem de formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Em resumo, é isso. Santificação é o trabalho que Deus tem de formar em nós o caráter de Jesus Cristo. A imagem e semelhança divina com a qual fomos criados foi perdida lá no Éden, quando houve o pecado. A partir dali, todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, isso é, nasce com a imagem e semelhança de Deus distorcida na sua vida. Depois que uma pessoa se submete ao senhorio de Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador pessoal, inicia-se então o processo de santificação. É uma obra divina feita através do Espírito Santo em parceria conosco mesmo. A santificação é realizada pelo Espírito Santo, que leva em conta a renúncia que cada um de nós tem de fazer do seu próprio eu, isto é, da sua natureza adâmica, da sua natureza antiga. Quando decidimos seguir a cruz e aceitamos carregar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos, começa então o processo da santificação. Como disse Paulo, devemos deixar o Espírito Santo nos encher, Efésios 5,18, mas para isso temos que nos esvaziar de nós mesmos. A santificação é, portanto, essa obra maravilhosa que nos faz ser mais semelhantes, mais parecidos com Jesus Cristo. Todo cristão que deseja entrar e permanecer na presença de Deus, conforme capítulo 10, versículos 19 a 20, tem que tomar essa decisão, tornar-se santo como Deus é santo. Você deve se lembrar das palavras de 1 Pedro 1,16. Então, o princípio que devemos ter, que devemos perceber nesse texto e que devemos nos esforçar para colocá-lo em prática, é esse. Somente quando encararmos com determinação a santificação, usufruiremos da bênção de ver a Deus. Somente quando encararmos com determinação a santificação, usufruiremos da bênção de ver a Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar 7 considerações que comprovam a importância da santificação. Porém, antes de detalharmos essas 7 considerações sobre santificação, vamos ler o texto bíblico. Capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querido amigo, realmente esse texto é muito sério. E agora podemos, então, depois da leitura dele, podemos constatar essas 7 considerações que demonstram a importância da santificação.
A santificação, em primeiro lugar, é importante, pois nos faz andar em paz. Veja o versículo 14. Depois que decidimos que esse é o nosso caminho, e que o caminho da santificação é irreversível, é importante notar que um dos primeiros efeitos da santificação, depois de termos paz com Deus, conforme Romanos 5:1, é termos paz com todos. Veja bem. Agora, perguntamos o seguinte: podemos ter uma paz com todos, de fato? Mas quem são esses todos? Todos os homens ou todos os crentes? Ora, certamente, em primeiro lugar, se refere a todos os crentes. É sempre possível ter comunhão com os cristãos. E sempre que for possível, com todos os homens, podemos e devemos ter paz também. Isso significa que não devemos nos incompatibilizar com os nossos irmãos, nem com o nosso próximo, desnecessariamente. Devemos procurar a paz. Devemos procurar a paz com todos. Não é recomendável que os irmãos vivam em desacordo, em desunião e conflito. Entre os verdadeiros filhos de Deus, a paz deve ser estabelecida. Quando a paz desaparece, é porque alguma coisa errada existe. Quando o coração não está em paz, é porque alguma coisa errada existe dentro dele. O normal do coração de um cristão é a paz. O normal também no ambiente cristão é a paz. Quando falta paz, é bom examinarmos cuidadosamente para ver o que é que está errado, o que é que está acontecendo. Mas o autor fala também sobre desenvolver a paz com todos os homens. Mas aí, essa paz com todos os homens, essa paz com todos só a alcançaremos quando tivermos paz com Deus, conforme nós já mencionamos, conforme aquela palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Querido amigo, só depois de estarmos reconciliados com Deus, só depois de alcançarmos a paz que Cristo nos dá, conforme João 14, 27, podemos usufruir da paz com os irmãos e com todos os homens. Você, querido amigo que está me ouvindo agora, você tem vivido em paz? A sua vida é cheia de conflitos, de brigas, de desentendimentos, ou você tem vivido essa paz que só Deus pode lhe dar? Lembre-se, é através da santificação, da separação da sua vida para Deus, que você usufruirá e poderá desenvolver uma vida de paz. A santificação, em segundo lugar, é importante, pois ela nos faz ver a Deus. Veja o versículo 14. Esse verso também fala que a santificação é importante e ela nos dá um presente, nos dá algo especial. Ela nos faz ver a Deus. Deus é infinitamente santo, por isso ninguém pode vê-lo, a não ser por meio da santificação. No céu, veja bem, no céu não entra pecado, mas o ser humano nasceu em pecado. O homem é pecador por natureza, portanto, naturalmente não pode ver a Deus. Só o sangue de Cristo nos limpa da natureza pecaminosa, nos cobre com a justiça de Cristo e nos possibilita ver a Deus. Na verdade, aí é que Deus nos vê. E, em consequência, nós podemos ver a Deus também. Por isso, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Os hebreus temiam muito ver a Deus. Sabe por quê? Porque eles poderiam ser fulminados. A experiência que eles tiveram, descrita lá em Êxodo capítulo 19, e também nos versos 18 a 21, como nós veremos ainda no capítulo 12 de Hebreus, os lembravam de que eles poderiam ser fulminados pela glória, pela majestade, pela santidade de Deus. Isaías, quando teve a sua chamada, na sua visão, ele chegou até a clamar: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sim, havia entre os judeus a crença de que qualquer um que visse a Deus morreria. E isso porque Deus é santo. E o homem, qual é a nossa condição? O homem é pecador. Mas, querido amigo, graças a Deus, Jesus mudou essa crença quando disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, quem é limpo de coração? É aquele que foi lavado, purificado,
alvejado no sangue de Cristo. O pecado nos cega, o pecado cega os nossos olhos espirituais e cria uma nuvem escura sobre nós, e assim não podemos ver a Deus, e assim ficamos encobertos diante de Deus. Ele não pode nos ver por causa do nosso pecado, conforme Isaías 59:2. Então foi preciso que Cristo, através do seu sangue, removesse o nosso pecado para podermos ver, para podermos contemplar a Deus em sua santidade e para que Ele pudesse também nos ver. Assim também todo crente é visto por Deus porque os seus pecados agora foram perdoados, foram tirados, e porque Deus nos olha através do sangue de Jesus Cristo. Diante dos seus olhos, nós já somos limpos, somos verdadeiros cristãos, tão puros quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, querido amigo, isso é graça, isso é graça. Através da santificação, pois, contemplemos o nosso Deus Santo. A santificação, em terceiro lugar, é importante porque ela nos auxilia com os faltosos. Veja o versículo 15. A santificação continua com seus efeitos, transformando as nossas vidas. Aqueles que já aceitaram a graça salvadora, nós que aceitamos o precioso presente do perdão dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, nós que já fomos santificados e ainda estamos no processo de santificação, temos agora uma nova tarefa. Não apenas olhar para Deus, não apenas agradecer pelo sacrifício de Jesus, mas temos uma tarefa que é ajudar os faltosos. Antes, sem santificação e sem paz, vivíamos egoisticamente, só para nós mesmos, desprezando e humilhando os outros, sem misericórdia e sem o mínimo amor. Mas depois que experimentamos a salvação graciosa concedida por Deus e sendo dia a dia santificados, nós somos capacitados também e somos orientados, desafiados a ajudar aqueles que estão desanimados, os que estão trôpegos, cambaleantes e com as mãos descaídas. Nossa missão é ajudá-los a não desprezarem a graça de Deus, é ajudá-los a não retrocederem, afastando-se do presente imerecido que Deus tem nos concedido. Essa é uma tarefa de grande responsabilidade. Mas, querido amigo, saiba que é Ele mesmo que nos capacita para tal. Em quarto lugar, a santificação é importante, pois nos faz vencer a raiz de amargura. Também no versículo 15 nós temos essa afirmação. A raiz de amargura é o sentimento contrário à paz. Aqueles que já possuímos, nós que já possuímos essa paz, porque temos em Jesus Cristo o nosso Salvador, não podemos permitir que a raiz de amargura encontre terreno fértil em nossas vidas. A raiz de amargura, infelizmente, pode contaminar a muitos. Uma pessoa amargurada pode contaminar todo o rebanho. Por que uma pessoa fica contaminada? Por que ela fica cheia de raiz de amargura? Por que ela fica amargurada? Quais são as respostas, ou qual é a resposta para essas perguntas? Por que uma pessoa chega a ficar amargurada? Bom, sempre existe uma causa, sempre alguém dará uma justificação. Agora, geralmente, se trata de um problema pessoal. Em muitos casos, se trata de um problema, de um pecado na vida da pessoa. De fato, muitos têm sido contaminados por esse sentimento de amargura. Há muitos ambientes cristãos amargos, perturbados, por causa dessa raiz de amargura que se espalha, mas que deveria ser arrancada por meio do sangue de Cristo. Querido amigo, as causas podem ser várias, mas só há uma solução para a raiz de amargura ser eliminada. É o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Busquemos, pois, o seu perdão e não nos deixemos contaminar por nenhuma amargura, para que ela cresça em nossas vidas e contamine outros. Não deixemos que isso aconteça. A santificação, em quinto lugar, agora é importante porque ela nos faz vencer a impureza. Veja o versículo 16.
Aqui aparece Esaú, aquele personagem lá do Antigo Testamento, o irmão de Jacó. Esaú era profano. Veja bem, é uma afirmação dura. Bom, sobre Jacó. Jacó era um crente, vamos dizer assim, um crente carnal. Só bem na velhice que Jacó chegou a alcançar a maturidade, a espiritualidade cristã, como tem acontecido até com muita gente. Quando Jacó vivia em casa com seu pai, ele era carnal. E Esaú era impuro e profano. Na verdade, Esaú era um incrédulo, um ateu praticante. Veja bem, ele era um homem que cria em Deus, mas não o suficiente. No sentido prático, ele negava a Deus. Por isso ele era um ateu prático. Ele nunca chegou a temer a Deus, a reverenciá-lo, a servi-lo, a adorá-lo, a obedecê-lo e a honrá-lo. Esaú era o tipo de muitos cristãos de hoje em dia, que creem em Deus, mas não o levam a sério. Levam uma vida de pecado. Fazem o que querem às ocultas ou até publicamente. Esaú, na verdade, era assim. Era impuro, pois não tendo o mínimo temor a Deus, vivia satisfazendo os seus próprios desejos humanos, interiores, os seus instintos mais baixos. O pecado mais terrível de Esaú foi o dele ser profano, o ser incrédulo, desprezando a primogenitura. Ele não deu nenhum valor para as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque a primogenitura era algo dado por Deus. Esaú desprezou aquilo que Deus lhe tinha dado. Ele desprezou o direito de primogenitura. O profano é assim, pois sendo incrédulo, ele troca qualquer herança, qualquer bem espiritual, por qualquer coisa, por qualquer satisfação momentânea. Esaú estava com fome, viu Jacó preparando um guisado, uma comida muito apetitosa, e de repente ele estava propondo, sabe o quê? Uma troca. O seu direito religioso, espiritual, dado por Deus, de primogenitura, por um simples prato de lentilha. O profano, querido amigo, não dá valor às coisas espirituais, não dá valor às convicções religiosas, não dá valor ao seu testemunho, nem aos valores espirituais. Ele troca todos os seus direitos espirituais por qualquer coisa. Se formos santos e desenvolvermos a santificação no nosso dia a dia, com certeza, nós não corremos o risco de profanar aquilo que o Senhor Deus valoriza. Em sexto lugar, a santificação é importante porque ela nos ajuda a valorizar as bênçãos divinas. Veja o versículo 16 e 17, ainda continuando falar sobre Esaú. Ele diz que Esaú depois buscou a bênção e não conseguiu mais. Ele buscava uma bênção material, ele buscava uma satisfação material e não se preocupou com a bênção espiritual. Nesses versos, Esaú foi chamado de profano e impuro. Esaú, na verdade, deu origem ao povo edomita, um povo que sempre foi inimigo de Israel, que são os descendentes de Jacó, seu irmão. Percebemos então aqui que Esaú havia desprezado o seu direito. Ele havia vendido a Jacó a sua primogenitura. Mas depois que Esaú percebeu o que ele tinha feito, como ele tinha sido ludibriado por Jacó, Esaú passou a odiar o seu irmão e passou a alimentar um forte desejo de matá-lo. Porém, ao invés de ter esse sentimento maldoso, se ele tivesse valorizado o bem que Deus lhe tinha dado, ele seria um outro homem. Em sétimo e último lugar, então, podemos ver que a santificação é importante, pois ela nos ajuda a caminharmos em arrependimento. Veja as palavras do versículo 17. Essas palavras, querido amigo, são gravíssimas. E eu espero, sinceramente, eu oro, peço a Deus que esse não seja o seu caso. Você pode encontrar lugar para arrependimento ainda hoje, com lágrimas ou sem lágrimas, mas o arrependimento sincero do coração está disponível a você agora. Você pode usufruir do perdão dos pecados, perdão que só Jesus pode oferecer. Agora, exatamente agora, enquanto você está me ouvindo. Sabe por que estou falando isso?
Porque quando Esaú se despertou para a realidade, aí era tarde demais. O direito de primogenitura, a bênção do pai, tudo ele havia perdido. Ele trocou tudo por um prato de comida. Esaú não tinha mais nada. Ele entregou tudo e depois, quando viu que não tinha mais nada, ele se desesperou. Será, querido amigo, que você que está me ouvindo agora não tem se desesperado em alguns momentos? Agora veja bem, Esaú, ele não adiantou chorar, ele não adiantou procurar arrependimento, mesmo derramando lágrimas, o texto diz, já era tarde demais. E a minha pergunta a você é, o que você tem feito com a graça de Deus? Você tem valorizado a graça que Deus lhe tem dado, ou você a tem desprezado? Se você a tem desprezado, agora, exatamente agora, essa é a hora para você se arrepender, porque ainda há oportunidade, e buscar a graça de Deus, que pode perdoar os nossos pecados. Já tivemos a oportunidade de comentar essa solene passagem que fala sobre Esaú, que ele era impuro e profano, tendo trocado o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú é a figura do homem que visa somente a satisfação do momento. Ele foi um imediatista. Ele foi capaz de renunciar o que havia de mais precioso por alguma coisa passageira. Minha oração é que você não ande nos passos de Esaú. Viva em santificação, valorizando o que Deus tem lhe dado. Um grande abraço e até o próximo programa.